Senhor amado, Pai querido, eis aqui a tua filha, Pai amado, o qual o Senhor enviou hoje, na manhã desse dia, para estar sendo usada como instrumento seu, Senhor. Fala, Senhor, conosco, Pai, através da tua filha, Pai, que ela seja, Senhor amado, a boca de Deus aberta aqui nessa terra, Senhor, que ela venha entregar tudo aquilo que o Senhor botou para ela vir entregar, Pai, que ela não venha guardar nada não, que ela não venha temer nada não, e que ela venha falar, Pai, que ela seja, Senhor, boca de Deus na manhã desse dia. Fala conosco, Pai, nesta manhã, Senhor, abençoa ela, visita o lar dela, visita os filhos dela, as filhas dela, os netos dela, vai de encontro a Antonella, Jesus, vai de encontro a ela, Senhor, que o Senhor continue com as tuas mãos de poder e glória, Senhor, usa ela, Senhor, para ela poder estar entregando aquilo qual o Senhor botou nos lábios, no coração dela na manhã desse dia, Pai, amém. Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar e engrandecer o nome do Senhor, né, de antemão, pelo livramento ao qual o Senhor deu a Antonella ontem, né? Eu creio que ali ela não sofreu traumatismo craniano, porque a doutora falou na minha cara, era para o crânio dela estar afundado mediante a queda, que foi muito alto, e ela falou para mim, vó, e para a Tainara, eu senti que isso aqui foi lá atrás. Mas quando ela olhou, não foi lá atrás, ficou para frente, né? Então Deus sabe, guardou, né? E eu creio que Deus está no controle de tudo, na minha casa, na sua casa e na casa dos meus. Vamos para o Salmo 84. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Igreja, ele passeava. Aleluia! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vamos lá? Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Sejamos felizes de estar nos átrios, no santuário da casa de Deus, né? E o Senhor vem falando. Acharam? Amém? Quer que eu te ajudo? Amém. Vamos lá. Pode deixar ali mesmo, ali em cima. Aqui. Irmão, Sebastião é uma bênção, né? Deus seja com ele, né? Aleluia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Onde põe as seus filhos, e até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia no teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará força e graça e glória, não retira bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em ti, põe a sua confiança. Pode se assentar. Aleluia!
O salmista aqui, ele fala a alegria de estar perto do Senhor. Né? A gente sabe que Davi era segundo o coração de Deus. Mas ele não deixava de passar os conflitos, né, as suas adversidades, porque ele era ser humano igual a nós. Mas quando ele se prostrava diante ao Senhor, ele ali reconhecia que ele precisava, ele anelava, ele necessitava da presença do Senhor. Ele reconhecia que sem o Senhor, ele não era nada, ele era pó e cinza, ele era miserável, pobre nu. E quando o salmista ele vai de encontro ao Senhor, ele vai com o coração o quê? Quebrantado, arrependido. Ele sabia, ele realmente assumia os erros dele perante ao Senhor. Porque ele sabia que nessa medida que ele se prostrava, que ele se entregava, ele sabia que Deus, pela sua infinita misericórdia, poderia alcançá-lo. Então ele fala aqui que vale muito mais estar na presença do Senhor do que na presença dos ímpios. Ele anelava pelos átrios. Ele sentia que ele tinha necessidade de estar prostrado diante do Senhor. Porque ele sabia que mediante a prostração diante do altar, ele receberia força, vigor, vitória e a certeza de que tudo iria bem. Aleluia. Aleluia. Ai, me arrepiei toda. Jesus está aqui. Numa manhã dessa, quem é que ia querer sair de casa, né? Para vir para os átrios, se não sentir realmente a presença de Deus. Se não sentir o toque na alma, porque levanta, se coloca de pé e eu tenho particular contigo. Vai até mim, ele não vai te entregar lá na sua casa não. Ele pede para tu vir. Aleluia! Porque Ele quer você caminhando, Ele quer você indo ao encontro dEle, porque o nosso encontro não é só aqui. Nosso encontro é muito mais além do que isso aqui. Eu preciso achar a casa, eu preciso encontrar onde o meu Senhor está. E o salmista, ele sentia essa necessidade. Porque ele sabia que ele não era eterno. Ele sabia que ele precisava guardar a alma dele. Guardar a alma dele em Deus. Então ele ia ao encontro do Senhor, né? Como a irmã saiu do cantinho dela, porque sentiu o toque de estar visitando um ponto chique. Mas ela não achava onde era. E o Senhor direcionou, e ela está aqui. Glorificando e exaltando o nome do Senhor, e eu creio que enquanto ela está aqui, que ela achou, né, o poço, que eu falo que é o poço. Eu chamo isso aqui até de rua Sula, né, que é a presença de Deus. Essa revista ficou impactada, né, que falava sobre a Rua Azusa, aonde a presença de Deus reinava, né. E aquele rapaz era um negro que tinha uma deficiência e não podia entrar dentro dos átrios para ouvir a voz de Deus. Mas aquele missionário deixava a porta entreaberta e ele ficava do lado de fora escutando o que se falava lá dentro. E a presença de Deus era com quem? Era lá dentro ou era lá fora? Porque hoje nós vemos o testemunho da Rua Azusa. E assim entre eu e você... Sempre alguém amanhã verá o testemunho de algo que aconteceu na sua vida e algo que você falou aqui, o que aconteceu contigo. Isso é a presença do Senhor. Como foi lido aqui também sobre Raabe, ao qual ela ali se fez, né? Uma mulher ao qual ajudou aqueles espias. É falado até hoje sobre o que Raabe fez e o que Deus fez na vida dela, restituiu tudo que ela tinha perdido naquele muro. Aleluia! Aleluia!
E aqui o salmista fala a alegria de estar perto. O salmista desejava ardentemente desfrutar do livre acesso à presença do Altíssimo. Ele desejava o acesso ao Altíssimo. Quantos hoje já perderam esse foco? Quantos hoje já erraram o caminho? Quantos hoje já disseram, Senhor, eis-me aqui, e agora está lá? Quantos hoje já disseram, né? Eu vou repousar onde tu está, eu vou estar onde tu está, Senhor. E o Senhor Jesus até responde para Pedro, né? Ô Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para cirandar a tua vida. Muitas das vezes falamos tanto que iremos fazer, e não conseguimos fazer. Por quê? Porque não focamos. Não focamos. E aqui o salmista fala que ele se sentia alegre de estar entrando nos atos do Senhor, entrando na presença do Senhor. Né? E aqui também fala, né, que o pardal e a andorinha, né, tinham liberdade de fazer seus ninhos bem próximo ao santuário. Olha isso. Ele olhava e via lá os pardais fazendo os seus ninhos perto do santuário. Os passarinhos louvam ao Senhor. As andorinhas louvam ao Senhor. Quando você vê quem é que ensinou um canário belga cantar daquela maneira, de ter um gogó melhor do que o nosso. Eu tive um canário belga, ele ia, chegava a estufar isso aqui. Era a forma dele louvar o Senhor. Eu não entendia o cântico dele, mas Deus entendia. Cada animal na face dessa terra sabe como se expressar ao Senhor, porque Deus ensinou a ele como é que é a forma de expressão. E Ele não vai te ensinar e não vai me ensinar como se expressar perante a Ele. O que abafa a tua adoração? O Senhor nos pergunta, o que pode abafar a adoração ao Senhor em nós? A angústia, a tribulação, a tristeza, o corre-corre, o dia a dia, as notícias. Eu ontem fiz um plano. Bom, vou acordar, limpei, varri a escada, né, dei um jeitinho lá e falei, vou estar nos átrios, né, 19 horas. Ontem eu fiz esse plano. E o Senhor aprova me levar para o Albert atrás de Neta com a cabeça, né? E quais são os meus planos? Como Cléia aqui, né? Uma Cléia fala, muitas das vezes fazemos tanto plano. Caramba. Quais são os meus planos? Daqui a pouco antes disso eu leio, vejo no telefone, aí a missionária Karen botou lá assim, precisa-se de um andador, porque a senhora está com câncer metástase e não aguenta se levantar. Eu peguei aquele recado e coloquei no grupo que eu participo, Rompendo em Fé. E nisso, a amiga minha desse grupo virou e falou assim, Mônica, minha mãe tem. Essa vovó caiu, tem 84 anos, caiu, quebrou o fêmur, foi operada. Em menos de um mês a mulher estava de pé, porque Deus fez assim no osso dela. Deus colou o osso dela.
Tá lá a mulher de moleta, anda tudo, vai na feira, volta e volta para casa. Aí ela pega e fala assim: pegue o andador com a mamãe lá no primeiro andar. E eu subo com o andador. Aí falei para a moça: olha, você vai pegar o andador comigo depois de umas 9h pouca, porque eu vou estar nos átrios. Eu vou para a igreja, quando eu chegar em casa eu te dou o andador. Ela: não, dona Mônica, não tem problema não, estou vindo da Taquara, estou vindo de lá da casa da moça que ela olha aí, eu vou pegar o andador aí. Mas qual eram os planos de Deus? Eu fiz esse plano todo. Daqui a pouco eu sentei no sofá da sala para esperar o momento de descer, que eu ia lá na Tainara ou na Monique, que eu sempre faço isso. O telefone toca: mãe, pelo amor de Deus, eu tô com a Alicia, a Antonella tá com a cara assim, aí me mostra a cara da Antonella, eu tô indo direto. Eu falei: vai, eu tô pegando o Uber aqui e vou pro Albert, atrás de você. Cheguei lá, peguei a neném, levei a neném para casa, porque estava frio, e ela ficou lá. E quando eu olhei, o relógio estava dando o horário da mulher pegar o andador. Aí eu falei: peraí que eu estou indo. Eu saí de lá de perto do Jericinó, onde a Tainara mora, né, do posto, ali da engenheiro. Fui eu a pé. 10 horas da noite, até chegar lá no meio da Coab, perto da ciclovia, para poder subir e pegar o andador. Aí eu falo: Senhor, eu estou curada das minhas pernas. Qual é a resposta que eu tenho? Eu não senti uma dor, irmã. E eu andando, eu falando: Senhor, eu estou curada das minhas pernas. Porque outrora eu bati aqui, não foi? Com um exame horroroso, né? Que o médico falou: ih, tua perna tá, ó. E eu não senti uma dor. E eu falei: Senhor, eu estou caminhando, eu estou andando, e nada estalava a minha perna, e nada doía, porque doía tudo, eu não aguentava nem pisar. Enquanto você está fazendo, enquanto você está adorando ao Senhor, o Senhor está fazendo o que Ele quer fazer. Enquanto você está aqui buscando, fazendo aquilo que Deus quer que tu faça, não aquilo que nós queremos fazer. Eu não sabia que ia trazer a palavra, mas por incrível que pareça, eu em casa eu peguei uma Bíblia diferente dessa daqui, taquei na bolsa. Aí antes de sair eu falei: não, acho que eu não vou levar essa aqui não, acho que eu vou levar essa, que tem alguma coisa escrita no pé. Que aí eu entendo melhor, quando a pregadora for falar, eu vou entender melhor o que está escrito aqui embaixo. Aí quando eu entro, tá deixando rindo para minha cara. Eu falei: Jesus, tu fez eu mudar até de Bíblia. Mas é assim que Deus faz. Quando eu olhei para trás, vi a irmã Cléia, eu falei: ih, podia ter sido a irmã Cléia. Mas Deus aprove de ser nós e vocês que já vieram com testemunho aí. Vocês já trouxeram a palavra. Aleluia, Lucas 18, Apocalipse, tem a parte de Josué, a abertura, a irmã Janaína, né, com Jó. A palavra está sendo falada, está sendo repartida. Davi aqui falava: me convém, eu sou alegre de entrar nos átrios. Para quê? Para ouvir o que Deus tinha para falar. Oh, aleluia! E aqui ele fala, né, no 84, versículo 4, ele fala: o salmista desejava estar na casa de Deus para manifestar a sua fé e a sua adoração a Ele. Eu, Mônica, não me lembro que toda vez que eu estou passando por algum processo, a minha vontade é louca de voar até aqui.
E também quando eu recebo, a minha vontade é louca de vir adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu me lembro que quando o Sueli estava em coma, antes de morrer, sabe o que eu fazia? Todos os dias do culto eu estava dentro de Ponto Chique enfiada. Todos os dias. Aí minha filha falava: mãe, vai para onde? Eu vou para onde? Tu acha que eu vou ficar vendo o Sueli na cama e morre, não morre? Eu vou para os átrios. Eu preciso ir lá repor minhas forças com meus irmãos. Eu preciso adorar, que senão eu não fico de pé aqui dentro desse hospital. E eu pegava o trem, soltava na Guilherme, atravessava e entrava. Ai, eu sentia, irmãos, eu sentia uma coisa linda. Eu sentia um renovo assim, ó. Quando eu olhava para a face dos irmãos, como quem diz, amanhã é outra guerra. E isso foi 11 dias. Deus preparou, Ele levou, preparou e levou. E eu continuei como? Eita, Jesus, preciso estar como? Juntinho com os irmãos. Aquecida na oração. Ninguém trafega esse mundo sozinha. Trancada dentro de um quarto como estava o filho da irmã, ninguém trafega. Eu ontem liguei para a Juju, falei: Juju, acorda. Está acordada, mãe? Agradecer a Deus pela Ingrid, né? Passou por uma cirurgia também. Foi chamada para fazer a bariátrica dela, já está em casa. Agora é só o processo. A Ingrid, minha sobrinha, filha da Ivone, está lá, graças a Deus. E assim Deus vai fazendo, irmão. Vai tratando, vai cuidando. Como a irmã falou, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. E aqui ele fala, ó, o vale de lágrimas. Os peregrinos, que são eu e você, sempre vamos ter o vale de lágrimas. Depositar no odre. Ele leva como palavra gemidos inexprimíveis até o Senhor. E o Senhor lê cada lágrima que você derrama e envia o socorro bem presente na hora da tua angústia. Oh, Jesus! Ninguém fica angustiado toda a vida. Só se quiser. Só se tiver o coração de Nabal. Coração duro. Aí vai ficar toda a vida remoendo o osso. Mas quem é que chora na presença do Senhor, traz consigo seus molhos, olha, cantando com alegria. Porque está levando a preciosa semente chorando. Né, irmã Deilde? Tem que chorar. A plantinha, ela só é regada quando você vai lá e molha ela. Você rega ela. Aí você vai vendo o fruto crescer. Tem hora que eu dou um olé no adversário. Estou passando uma moeda total, mas eu estou rindo para você. E o povo nem sabe se Mônica está na prova ou se Mônica está com alegria. Mas isso é o quê? Eu dou um olé no adversário. Porque a alegria do Senhor, ela é tua força. Ele vai te recompensar. E aqui está falando, os peregrinos que seguiam para Sião precisavam passar por um lugar chamado Vale de Baca. Esse nome se refere à grande quantidade de árvores de bálsamo encontrada ali para produzirem e derramavam gotas desse líquido aromatizante, as chamadas gotas de lágrima. Ó, olha como é que Deus faz. Até uma árvore que caíam as gotas aromatizantes significava o choro, né? É o Vale de Baca. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus pega esse orvalho de Hermon
que desce sobre o monte de Sião e ele derrama a sua bênção. É porque ninguém entende por que aquela, não fala neblina, tipo aquela chuva, tipo aquele sereno em cima daquele monte é que faz produzir a água lá embaixo. Está vendo como é que é os mistérios? Ai, Jesus. Está vendo como é que é os mistérios de Deus? O Espírito Santo passeia no meio da igreja e procura um lugar para repousar, como eu falei isso. Ele procura um coração quebrantado, um coração sincero, para que confie nele. Deposita nele tudo que está assim, inquieto em você, deposita nele. Aleluia. E aqui fala, né? Era escasso a água naquele lugar. E Deus produzia água. Era escasso. E Deus produzia água. E os peregrinos encontravam poços com águas de chuva armazenada. Deus supria as necessidades do povo no meio do caminho. Ninguém ficava com sede, ninguém ficava com fome. Os peregrinos encontravam poços, irmã Janaína, para beber água no deserto. Daquela maneira ali é o Vale de Baca. Eu creio que o Senhor está suprindo toda a sua secura espiritual. O Senhor vai arregar, vai umedecer, vai trazer para si. Aleluia. Ele que faz realmente água mole em pedra dura. Se aquela gotinha ficar ali, ele vai furando aquela pedra. Imagine o nosso coração. Aleluia. E aqui está falando, deveriam cavar no solo extremamente áridos, extensos e pedregosos. Isto é, para os peregrinos chegarem a Sião, deveriam primeiro passar por esse difícil acesso. Antes de nós chegarmos à Nova Jerusalém, que o Senhor falou que Ele estava indo e preparando o lugar, nós vamos passar, irmã Janaína, por vários pedregosos, por situações difíceis, mas o Senhor é conosco. Ele fala que nunca viu um justo desamparado. Ele cuida de mim, de você. Aleluia. E aqui está falando, a fim de encontrarem fontes que garantissem, olha, força e sustento, até alcançarem o seu destino. Você não vai ficar com fome nesse deserto, não. Você não vai ficar com sede. Muitas das vezes entramos e falamos, Senhor, será que aquela situação tem jeito? Será, Senhor? Aí quando se passa um ano, o Senhor vai lá e mostra o jeito. Ou se passa até pouco tempo, o Senhor mostra. Aquele que tu não dava nada por ele, e ele entra pelas portas e está fazendo até melhor do que a gente que já está sentado há 20 anos. É assim que Deus entra. É água purificadora. A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós. Aleluia. Encontrar-se fontes e forças, da mesma forma como peregrinos neste mundo enfrentamos nosso vale de lágrima, ou seja, situações de dor que exigem grande esforço e fé para serem vencidas. Né? Tem hora que a situação é tão... Na hora que eu estava ali, que a Joyce estava contando aqui o testemunho, né, da Valentina,
Espírito Santo de Deus me visitava e falava: olha quantas dores você já sentiu de estar dentro dos átrios com alguém da tua casa. Aleluia. Nossa. E assim, na hora que tu tá falando, eu me transportei assim, a família. Que dor, né? Que essa mãe tá passando nessa hora. E me lembrou também que quando eu fui lá ontem buscar a Alícia, que eu fui na barraquinha de pipoca comprar pipoca, veio uma mãe, parou do meu lado. Aí eu falei assim: eu creio que Deus está visitando esse hospital. Ela falou assim: tá assim, porque meu filho Bruno, ele tem 3 anos, ele está entubado lá com pneumonia. Do meu lado, comprando pipoca. Eu olhei assim para a cara dela, serenidade. Ela falou: mas eu sei que Deus tem um propósito. Ela falou: há um propósito para que Deus está permitindo isso. Quantas crianças estão entubadas nessa hora dentro daquele Albert, dentro do Rocha Faria? Quantos idosos estão passando por um câncer agressivo? Quantas casas estão nessa hora com a nuvem cinza na casa, sem o raio solar? Meu Deus! Quantos? E a gente preocupado com o nosso eu, com o nosso umbigo. E a gente preocupado com a nossa maneira de viver, com o nosso proceder. Eu não preciso estar nos átrios, porque nada está acontecendo na minha casa, mas e na casa do teu vizinho. O Senhor permite as coisas acontecer, me levou até lá para mostrar. Olha aí a gravidade da história, Mônica. Tu faz teu plano, tu vai para minha casa, mas olha aqui a gravidade da história. E muitas das vezes entramos, vamos para a cozinha, queremos cozinhar, queremos jogar um instantâneo, queremos fazer isso, sento na frente da televisão e fica. Não dobramos o joelho para clamar por essas crianças, por esses adolescentes, por esse jovem que está passando, Precisou levar a Antonella com a cara quebrada para me entender. Não adianta, Mônica, tu maquiar a tua vida espiritual, não. Não maqueia, não. É isso aqui que eu quero para você. Que tu veja de perto esse processo. Quando a Alícia ficou dentro daquele hospital, com as bactérias no organismo lá, que era milhões. Uma coisa que era para ser 100 mil no máximo, era milhões. E Deus não tirava ela daquele hospital. E Tainara ali o tempo todo por ela amamentar, então ela não podia sair. E eu ficava olhando, aí tinha uma criança, 2 crianças, 3 crianças. Tu tinha que... Irmãos, Deus nos leva a situações para despertar. O que tu está fazendo, Mônica? Tu acha que é só entrar nos átrios, cantar, louvar, ir embora para casa, vai ali, vai aqui, vai no shopping, desce, sobe? Não, tem situações graves na terra. Por isso que o salmista desejava estar nos átrios da casa do Senhor. Por isso que ele fala do vale de Baca. Era um vale realmente que era difícil acesso. Mas após ele tinha bonança. Meu cunhado está lá, não dorme, não deita. É sentado naquela cozinha dia e noite. Minha irmã chora. Porque ele não deita, ele não dorme. O câncer está agressivo nele também. Meu Deus. Eu vou ter que fazer o quê? Eu podia no piscar de olho resolver tudo, não. Quem resolve é o Senhor, é no tempo dele, é na hora dele. Mas enquanto isso, devemos fazer a nossa parte. É de força em força.
Enquanto eu peço, eu oro. Enquanto isso está lá, um deitado, um esticado. É notícia. É notícia. Liga a televisão, é só desgraça. Eu desligo a televisão quando eu estou na avó, desligo e vou para o joelho. Senhor, entra nessa causa. Eu não posso entrar porque senão vai afligir meu coração. Mas aqui o salmista fala: um dia nos teus átrios vale mais do que um peregrino sacrificava, feliz, ao longo período da sua caminhada. Ele sacrificava, ó, ele sacrificava no longo período da sua caminhada. O que darei eu por todos os benefícios que Deus tem feito? Tem país aí que come biscoito de barro com sal. Enquanto isso, a gente come um traquina. As crianças comem biscoito de barro com sal. Aí vem missões, eu não vou ajudar não. Não tem dinheiro. Como é? Joelho que se dobram, né? Os pés que vão, as mãos que se levantam. O salmista fala isso. Quem vai te ensinar a adorar o Senhor? É o Espírito Santo. É no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Ele fala em tudo, dai o quê? Graça. E aqui está falando, né? Ai, Jesus, quanto vale a eternidade ao seu lado? Quanto que vale? Quanto vale a eternidade ao lado do Senhor? Quanto que vale? Olhando para o preço na cruz, quanto que vale o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para Ele aqui na terra, vale o preço da cruz? Porque esse preço era meu. Aquele escravo ali era para mim. A gente teria uma morte eterna com Satanás. Gentios não teriam acesso. Ele veio para os judeus. E fomos enxertados na videira. Os judeus estão lá, clamando, fazendo sacrifício, tudo, porque ele não aceitava Jesus, mas ele continua na mesma doutrina, posição, enfiando lá como é que é, os papelzinhos naquele pedaço de muro ainda. Jesus já restaurou muitos judeus na terra. E eles, quando se entregam, é igual o satanista. O satanista, quando se entrega para Jesus, se entrega mesmo. Os judeus, quando eles reconhecem a soberania de Deus, eles reconhecem mesmo. E a gente, quando aceita Jesus, reconhecemos ou não? Meu Deus! O Senhor está trazendo uma reflexão nessa manhã. Uma reflexão. Estou pedindo perdão, meu Senhor. Porque eu não faço 1/3 do que Ele queria que eu fizesse. Não faço. Não faço. Preciso fazer. Se Deus está falando aqui comigo nesta manhã, está falando contigo, é porque Ele está nos dando uma oportunidade para ser melhor do que nós somos. Para não ter vergonha de levar o Evangelho a toda criatura. Para não sermos omissos de ver morrer ali e não falar um nada.
E o Senhor fala, né? Meu Deus. Meu Deus. Se quisermos fazer a vontade divina, precisamos reiniciar, recomeçar, renunciar. Irmã Sandra está lá no hospital. Eu creio que Deus está falando através da boca dela. O esposo da irmã Gabriele, que é de Marabu, está lá dentro do presídio. Foi levantado a presbítero lá. Pastor Sócio me levantou lá. A igreja lá dentro estava fechada. Precisou alguém para lá. Muitas das vezes ela não entendeu. No começo eu falei, irmã, é necessário estar lá. Alguém precisa falar do amor de Jesus. Você não foi chamado para ficar quieto. Você foi chamado para reivindicar o que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Não deixar o ser humano morrer. E eu fiquei olhando para aquela mãe do meu lado na pipoca. Falei, nossa, a serenidade dela parece até a minha. Ela falou, irmã, Deus tem um processo. Quando a Alice era furada assim, que o povo sedava a Alice para furar aqui no pescoço. E ela tem até como é que é um queloidezinho assim, né? Da injeção, do negocinho que fez assim no pescoço, né? Porque não achavam mais a veinha dela. E ela não conseguiu dopar não, gente. Ela era furada assim, ó, chamando a mãe. Eu olhando assim, como é que faz? O olhar da criança te caçando. Eu creio que Jesus estava assim, vem Davi. Isso. É a tua alegria de estar nos atos. Vem. Eu creio que nessa manhã o Senhor está assim, vem irmã Marta. Vem Joyce, né? Vem o casal, vem Cleia, vem a irmã, vem as irmãs, vem a mesa, vem Mônica, vem Eduardo, vem Raíssa, vem os irmãos que estão aí fora. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui assim, ó. Venham! Está falando. Uma consagração dessa. O Senhor está falando do começo até agora e vai continuar falando. Você acha que você não veio dar nada para o Senhor? Você veio. Deus trouxe o irmão que louvou e você tocou aquilo que Deus tocou no teu coração, que te deu como instrumento. E você ofereceu para Deus o que o irmão louvou. Você veio oferecer algo para Deus nesta manhã e Ele está recebendo. Eu creio em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Aleluia! E Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Mônica, né? Aleluia! Quem tem ouvido, ouça, né? O que o Espírito diz à igreja, né? O Senhor falou tremendamente conosco aqui na manhã desse dia. E eu creio que Ele já entrou com o sobrenatural dele sobre as nossas vidas, né?